sou o Vinícius, do canal Literatura em Dia, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Primeiro eu queria dar um aviso antes de começar a falar sobre esse livro, é que eu vou começar uma nova série aqui no canal, a primeira série, no caso, né? Que eu vou falar sobre séries, sobre sagas, tipo Harry Potter 1, aí Harry Potter 2, Harry Potter 3, Crepúsculo, Amanhecer parte 1, Eclipse, essas coisas assim. E, tipo, Bruxos e Bruxas também, que é uma saga, que é uma trilogia, eu acho. Vou fazer um vídeo falando sobre eles. Então eu achei bem dinâmico quando eu vi, e bem legal pra trazer aqui pro canal. E eu resolvi falar aqui pra vocês. Então eu vou começar falando pra vocês hoje sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é um livro muito bom, muito interessante pro público jovem. Faz tempo que esse livro foi lançado em 2001, mas só hoje que eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quis, né? Então vamos lá. Harry Potter é um menino órfão. Por que ele é órfão? Porque seus dois pais foram mortos por Voldemort, por um feitiço que ele deu, que matou os pais deles, e só ele ficou vivo por conta que Voldemort deu feitiço e por algum motivo deu errado e o menino ficou vivo, só que com a marca de uma cicatriz na testa em forma de raio, que ele ficou, e por isso que ele ficou órfão. Depois disso ele foi viver na casa dos Dursley, que eram os seus tios. Seus tios criavam ele de uma maneira muito errada. Não davam conforto pro menino, não levavam eles para nenhum canto. E esses dois tios tinham um filho, que no caso era primo de Harry, que maltratava ele muito, vivia batendo nele. Os tios deles deixavam ele dormindo embaixo de um quarto, embaixo de uma escada, que era muito desconfortável. Então, com o passar dos anos, Harry completou seus 11 anos, né? No dia do seu aniversário, completou seus 11 anos. E aí, ele pegou e recebeu uma carta de Hogwarts. O que era Hogwarts, no caso? Hogwarts é uma escola de magia e bruxaria, que seus pais eram bruxos, e ele foi convidado também para fazer parte da escola de Hogwarts. A partir do momento que ele recebe essa carta, ele não tem ideia do que seja isso. E quando seu tio olha a carta, ele já sabe mais ou menos o que é que se trata. E na hora rasga a carta, e a partir do momento que ele rasga a carta, começa a vir milhares e milhares de cartas a mais, e ele só rasgando. No dia de domingo, quando não... Então ele tá lá no dia de domingo, né? Sabendo que não vai vir correio, de repente começam a entrar milhares de cartas pela janela, pela chaminé, pela porta. E o menino consegue finalmente pegar uma carta e ler, dizendo que ele foi convidado para fazer parte dos alunos de Hogwarts pelo professor Alvo Dumbledore. Dumbledore era o diretor da escola de Hogwarts. Então, chegando lá, seus tios vão deixar ele na estação King Cross, que é a estação em que ele embarca para ir para Hogwarts. Então eles estão lá indo, né, de boas, deixam o menino lá e o Harry Potter vai. Quando olha no bilhete tem a estação 9 3/4, o que não existe na estação King Cross. Então ele pega e fica perguntando para todo mundo onde é a estação 9 3/4, só que a estação não existe. E ele finalmente ouve umas pessoas falando a palavra trouxas, é por ali, trouxas não sei o que, porque no caso trouxas são as pessoas que não são bruxas. Então ele prestou bem atenção nessa palavra, que vou voltar um pouquinho que eu esqueci de falar pra vocês, né? Depois que ele recebe essa carta, os pais, os Dursley se mudam para uma casa. E lá que Hagrid aparece, que é o guarda-caças de Hogwarts. Ele presta serviços para Dumbledore. E lá Hagrid conta toda a história dos seus pais e tudo mais. E Hagrid acaba contando para ele o que são trouxas, que são as pessoas que não são bruxas. Então vamos lá, volto na estação agora, né? Então Harry vê essas pessoas falando o nome trouxas e vai atrás. E chegando lá ele encontra pessoas passando pela parede entre a estação 9 e 10, que no caso seria 9 3/4, pela parede. Então a parede no meio, as pessoas correm lá com suas bagagens e passam por dentro da parede. Fica encantado e pede ajuda a uma senhora, que é a mãe de Rony, que vocês vão ouvir falar
sobre ele ao longo da história. Aí ele pede ajuda e finalmente ele sai correndo e passa. Consegue passar, né? Vê lá o Expresso de Hogwarts, entra lá no Expresso e senta com um menino chamado Rony Weasley, que será um de seus melhores amigos ao longo da história também. Ele começa a conversar e Rony começa a contar sobre a sua história. Depois entra lá Hermione Granger, que é muito é muito estudiosa, fala para eles que estão chegando, para eles vestirem seus uniformes e tudo mais, que eles compraram no Beco Diagonal, que Harry comprou no Beco Diagonal, que é onde vendem as coisas dos bruxos e tudo mais. Então, com o passar disso, eles chegam a Hogwarts. Chegando lá, eles vão para a sala, para o salão principal, onde são escolhidos pelo chapéu seletor quais casas irão ficar. O que são basicamente as casas? As casas são tipo as casas, os lugares onde eles vão ficar, tipo como fossem equipes, e que no final eles ganham a taça das casas, que é a taça que melhor ganhou. Então as casas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, Harry, Hermione e Rony, que são os amigos lá do vagão, são da Grifinória, que é uma das melhores. E ficam convivendo lá, tem aula de poções, aula de feitiços e tudo mais. Harry fica encantado com tudo, porque nunca tinha visto isso na Terra dos Trouxas, e fica encantado com o mundo mágico. Ele também é conhecido por todos os alunos da escola, onde ele andava, o pessoal falava Harry Potter, não sei o que, Harry Potter não sobreviveu, não sei o que, e ele ficava... Não entendia o motivo da fama, né? Então, com o passar do tempo, ele foi escolhido para ser o novo apoiador do time de quadribol, depois que ele pega um Lembrol de Neville, que é um aluno da Grifinória também, que o Draco Malfoy da Sonserina jogou pra longe, e ele vai lá pegar com a vassoura e rápido, e pega e é convidado para ser o novo apoiador do quadribol. Quadribol, que é um jogo dos bruxos em que eles voam em vassouras e tem que acertar as bolas lá nos aros. Vocês vão entender se vocês lerem um livro, né? Lá explica melhor. Então depois ele consegue ganhar esse jogo de quadribol e começa a sua vida em Hogwarts. Ele vive muito bem, com os amigos e tudo. E depois ele escuta falar sobre a Pedra Filosofal, que é uma pedra que Lord Voldemort está querendo, que produz o Elixir da Vida, ou seja, a pessoa fica imortal, e que ele descobre que Lord Voldemort está querendo. E depois, quando ele vai pesquisar sobre essa pedra, ele descobre que foi feita por Dumbledore e Nicolau Flamel, que é um amigo de Dumbledore. Eles começam a pesquisar sobre Nicolau Flamel e acham quem foi Nicolau Flamel e como é que eles construíram a pedra. E eles resolvem eles mesmos proteger a pedra para não permitir que Lord Voldemort consiga pegar e retornar depois que ele foi morto, né? Então, eles começam a proteger e também suspeitam que um professor, o Snape, está tentando pegar a pedra. E eles começam a proteger lá. Aí chega um momento em que eles acham que Snape foi lá para pegar a pedra. Quem era Snape? Snape era um professor de poções, que era muito estranho, e que por isso que eles desconfiavam. Então eles foram lá achando que Snape tinha de pegar a pedra e passaram por todos os maus que protegiam a pedra. O primeiro foi o Fofo, que era um cão de 3 cabeças de Hagrid, que era o guarda-caças. Eles conseguiram passar. Depois passaram por um jogo de xadrez de bruxo, que era um jogo muito difícil, que Rony teve que se sacrificar para dar para Harry a passagem. Quando Harry chegou lá, que abriu a porta lá para entrar na coisa lá onde estava a Pedra Filosofal, não estava Snape, e sim o professor Quirrell, que era um professor de defesa contra as artes das trevas. Eles estavam tentando pegar a pedra para Lord Voldemort. Então ele chega lá, Harry fica surpreso e ele conta toda a história, o que aconteceu para poder, tudo que ele inventou para poder despistar eles, conta tudo lá. E de repente aí ele pergunta: como eu consigo pegar essa pedra? Ele fica de frente para o espelho de Algezete. Esse espelho produz tudo que a pessoa mais quer na vida. Então ele fica lá na frente, se vê com a pedra na mão, só que não consegue pegá-la, tirá-la do espelho. Então
Nesse momento, o Harry escuta uma voz, dizendo para ele usar um menino. E quando o Harry pergunta que voz é essa, o cara tira o turbante que ele usava na cabeça, e atrás da cabeça dele está Lord Voldemort, que não está na sua... que queria a pedra para poder ser imortal e voltar no seu corpo, ele estava em outro corpo. Ele foi tão fraco que teve que se sustentar no corpo das outras pessoas. Foi mal aí. Então Harry começa a lutar contra ele. Ele se olha no espelho e se vê com a pedra Harry, e de repente a pedra está dentro do seu bolso. Então, ele começa a correr, a lutar contra Quirrell, e finalmente ele consegue derrotar Quirrell e entregar a pedra para Dumbledore, que acabou destruindo. Harry pergunta por que Dumbledore destruiu. Ele disse que essa pedra estava causando muitos problemas e tudo mais. E Harry depois também pergunta por que ele se olhou no espelho e conseguiu a pedra, e Quirrell, que queria a pedra mais do que nunca, não conseguiu. Dumbledore pega e conta para ele que criou uma regra, que quem quisesse a pedra, mas não quisesse usá-la, conseguiria. Mas quem quisesse a pedra e quisesse usá-la para maus coisas, fazer coisas ruins, não conseguiria. Esse livro, um livro muito bom, da autora J.K. Rowling, que foi publicado em 2001, mas eu não li em 2001, comecei a ler em 2013, 2014 por aí, e resolvi contar pra vocês. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, favorite, dê um like. E que diabo é esse tambor batendo aqui? Deixa pra lá, né? Então se você gostou, dê um like. Valeu, falou.